Bom dia. Dormiram bem? Eu não dormi nada, não dormi nada. Eu estava tão acelerado ontem à noite que eu fui para casa e fiquei acelerado. E eu praticamente vi o dia raiar. Mas eu estou bem, não sei você. Quantos foram abençoados aí no período de adoração essa manhã? Vamos dar um aplauso a Jesus pela banda. Quantos foram abençoados aí ontem à noite aí pela ministração do Martin, do Jeremy? Foi bem legal, né? Sabe que a música que me capturou quando eu estava na Vida Louca, começando Vida Louca, foi a música do Martin Smith, chamada Obsession. Falei para ele hoje, falei assim, cara, você não tocou ontem, você não tocou Obsession, cara. Você tem que tocar essa música amanhã, cara. E aí ele falou assim, tá bom, mas eu sei que ele não vai, eu acho. Porque ele fez uma playlist, tocou totalmente diferente do que ele programou e a banda tinha que ir atrás. E bom foi o Jeremy no final, tocando, cantando, e a banda não sabia tocar. E o cara na primeira fileira aqui da banda do Jeremy, fazendo assim, dó, conduzindo a banda. Coisas de bastidores que eu estou abrindo ao público, depois os caras não gostam, mas estou nem aí. Essa manhã vai ser uma manhã, já está sendo, mas vai ser uma manhã muito especial para a gente, sabe? Todos os anos nós temos ele é o primeiro nome da lista, todos os anos. Deixa eu te contar uma breve história. Eu tenho uma expressão que eu uso bastante, que é: demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. Todo mundo acha que as coisas acontecem de repente, mas demora muito tempo para Deus fazer as coisas de repente. E há 10 anos atrás, a gente estava no Rio de Janeiro, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, estava no início aí da jornada, na metade da jornada aí até agora, e a gente fez uma viagem para o Rio de Janeiro, e depois nós fomos para Uberlândia, e eu estava, tá a galera de Uberlândia aí, e aí eu fui viajar com um homem chamado Randy Clark, e eu cheguei para liderar a adoração, eu liderava a adoração na época, eu tinha um cabelão assim, e aí eu fui liderar a adoração, e me botaram num quarto com uma pessoa, algumas pessoas conhecem essa história, outras não, me botaram no quarto, e eu cheguei no quarto, e imagina, você ir para uma viagem, você vai para um quarto e a pessoa vira para você, ó, tem alguém no quarto com você. E eu cheguei, liguei a televisão e estava passando o jogo do Flamengo, aleluia. Estou mais espiritual agora. E aí eu estava assistindo, e aí ele entrou no quarto e a gente começou a conversar. E você sabe aquelas coisas que você não sabe, você não entende? Que você fica meio desconfortável no início, pô, dividir um quarto com um cara que eu nunca vi na vida, mas aquilo ali era um encontro divino. E depois daquele dia a gente se conectou de uma forma real e nós começamos a conversar sobre o Brasil da próxima década. E a gente se perguntava, onde a gente vai estar daqui a 10 anos? E eu te faço essa mesma pergunta hoje, onde você vai estar daqui a 10 anos? Mas eu sabia que aquela conexão seria uma conexão não para a gente, mas para a nação. E nos últimos 10 anos a gente tem pregado uma mensagem de reino, uma mensagem de transformação de esferas. E nos últimos 10 anos eu vi como o ministério dele cresceu e se tornou um marco em nossa nação. E eu não sabia que aquele pequeno momento naquele dia ia gerar um impacto tão grande na minha vida, ia gerar um impacto tão grande no Brasil. E de verdade, eu tenho muitos amigos de caminhada, mas eu tenho alguns irmãos, e esse cara é um desses meus irmãos. E eu sei que todas as vezes que ele sobe nesse palco, ano após ano, desde a primeira conferência Nova Geração foi num auditóriozinho aqui em cima, que para 900 pessoas. A galera pulava tanto, quem estava tocando era a Amber Brooke e o Leonard Jones, não sei se você conheceu o Leo Jones, um baita músico. A galera pulava tanto no auditóriozinho aqui na primeira conferência, nós fizemos que o chão mexia. Começou a quebrar esses vidros laterais. O bombeiro falou, pelo amor de Deus, vocês vão cair, vai morrer todo mundo. Eu saí correndo, eu fui o primeiro a correr. Eu corri e fiquei lá do lado de fora, falando assim, vai lá bombeiro, avisa lá que eu não entro mais. E ele pregou nessa primeira conferência Nova Geração, e ele está aqui, essa é a 8ª. Quantos aqui estiveram na primeira conferência Nova Geração? Tem alguém que teve? Caraca, vocês são meus heróis. E desde aquela primeira conferência foi tão cheio de Deus que a gente ficou tão bêbado
tão bêbado do Espírito, que no final tinha um cara deitado, já era 3 horas depois que tinha acabado a última sessão, tinha um cara deitado no chão nadando assim. Na verdade ele estava tentando voar, dizendo, I believe I can fly. Chapado de Deus, sabe aquelas coisas malucas? E foi na sessão que ele pregou. E eu queria apresentar o meu amigo e meu irmão de jornada. Eu queria que vocês recebessem ele com honra, Theo Hayashi. Bom dia, nova geração. Quem está feliz faz barulho aí. Glória a Deus, é uma honra eu estar de volta aqui em Brasília, na minha família brasiliense. E cara, é incrível. Quantos foram abençoados ontem à noite por que Deus fez aqui? Quantos estão com expectativa que Deus vai fazer mais? Vira para quem está do teu lado e fala assim, se prepara. Fala, só estamos começando. Profetiza na vida dessa pessoa, fala assim, a cada sessão a onda só vai aumentar. Amém? Galera, fica de pé onde você está. O Guga, ele contou um pouquinho da nossa jornada. Para mim é uma honra eu poder estar aqui. Literalmente já fazem quase uma década. Já faz uma década que eu estou com o Gustavo e a gente tem andado juntos e ele contou mais ou menos como a gente se conheceu e tudo mais. E é incrível ver o que Deus tem feito no Brasil nos últimos 10 anos. Eu creio que nós estamos experimentando apenas a ponta do iceberg. Quantos creem que o melhor ainda está por vir? Amém. E uma das coisas que eu todo ano, uma coisa que eu fico assim antecipando é a conferência Nova Geração. Esse aqui é meu 8º ano aqui e para mim é uma grande honra e um grande privilégio estar podendo fazer isso aqui junto com a minha família Nova Geração. Quantos aqui foram já abençoados pelo Ministério Nova Geração? Levanta a mão. Tá certo. Será que a gente pode honrar toda a galera, Pastor Gustavo e toda a equipe dele, Nova Geração, por proporcionar essa conferência para a cidade de Brasília e pelo Brasil? Será que você pode fazer isso? Vamos dar uma salva de palmas para toda essa galera. É isso aí. Glória a Deus. Eu vejo Deus levantando diversos polos ao redor da nossa nação. E não é à toa, e eu sei que um desses grandes polos de avivamento tem saído daqui de Brasília e tem se espalhado. Então, Deus tem algo especial para essa região, obviamente é a capital do nosso país, e eu sei que Deus tem algo especial por conta disso também aqui. Então, especialmente esse ano de eleição, cara, intensifica a tua oração, amém? Se você ama o Brasil, intensifica a tua oração. Nós estamos num momento que é crítico para nós como nação. E junto com isso, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero orar, mas eu queria só falar rapidamente. Quantos aqui já ouviram falar do Dunamis? Levanta a mão se já ouviu falar do Dunamis. Tá bom, bastante gente. Eu sei, eu pergunto isso sempre, mas nós somos um ministério para-eclesiástico, que significa que nós não somos uma igreja, mas nós apoiamos a igreja. Todo mundo que está no Dunamis está envolvido com uma igreja, está debaixo da cobertura de um pastor local. Nós amamos a igreja local e nós entendemos que o Senhor nos trouxe para andar junto ao lado da igreja local. A nossa meta, a nossa visão são as universidades. Nós temos visto Deus fazer coisas incríveis. Hoje oficialmente nós estamos em 230 universidades, mas nós estamos vendo Deus fazer coisas além do Dunamis e outros ministérios, outros movimentos se levantando para dentro das faculdades. Quantos aqui são universitários? Se você é universitário, levanta a mão. Deixa eu só falar uma coisa. Você, além de um estudante, você é um missionário para aquele campus universitário. Amém? Além de um estudante ser um missionário. E por muito tempo nós, a igreja, abandonamos as universidades. E quando você abandona a universidade, você deixa um vácuo, e aquele vácuo é tomado, ele é preenchido por alguma outra pessoa, alguma outra força. E eu creio que o Senhor está nos chamando a retomar esse território chamado universidades. Então é por isso que nós fazemos o que nós estamos fazendo. E eu quero só falar tudo isso porque eu trouxe alguns produtos do Dunamis aí que vão ser como recurso para você. E eu trouxe esse meu último livro, Next Level. Fala comigo, Next Level. Fala, Next Level. O que é Next Level? Em inglês, o próximo nível.
Na verdade, surgiu de uma série de mensagens que eu preguei na minha igreja local, Monte Sião. E lá na nossa igreja a gente tem bastante idosos, e bastante idosos japoneses. E veio uma senhora japonesa, uma Obasan. Quem sabe o que é uma Obasan aqui? Alguém? Tá bom, o Mateus sabe. Uma Obasan veio, cara. É uma senhora, em japonês fala Obasan. E ela veio e falou assim: pastor, quero falar com você. Eu falei, no final da mensagem. Daí eu desci, eu estava para orar com ela, eu abracei ela, e depois da oração ela falou para mim assim: eu vou chegar no meu next Rebbe. Falei, como que é? Meu next Rebbe. Falei, next level. E daí eu abracei ela, e eu vi que, sabe, o Senhor está querendo nos levar para o próximo nível, independente da tua faixa etária, independente de onde você está na sociedade. E eu escrevo esse livro, eu falo que o próximo nível, vira para quem está do teu lado, profetiza isso para essa pessoa, fala assim, ó, o teu próximo nível vai começar no final da sua zona de conforto. Todo mundo quer experimentar um next level, mas não é todo mundo que está disposto a sair da zona de conforto, não é verdade? Todo mundo quer andar sobre as águas, mas quantos lembram que Jesus não puxou Pedro do barco para andar sobre as águas? O que Jesus fez? Ele só fala, vem. Eu creio que hoje à noite, ou hoje de dia e também durante essa conferência, inclusive hoje à noite, é um dia e é um final de semana que o Senhor está falando para uma geração, vem. E cabe a nós darmos o passo para fora da zona de conforto. Então, aonde você estiver, cara, eu quero que você levante suas mãos onde você está. E no final, confere lá, pega o next level para você e para a tua família. Mas repita comigo, Senhor Deus, nesta manhã, eu te dou permissão. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, fala comigo. A tua palavra diz que o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Mas hoje, o meu espírito está pronto, minha mente está alerta. Então ultrapassa a minha carne hoje. Vem com tua verdade, vem com teu amor, fala comigo, me confronta, me abraça, me impacta, em nome de Jesus. Continua com suas mãos levantadas agora, comece a fazer uma declaração de amor para Jesus, teu fundo do teu coração. Abre tua boca, comece a fazer uma declaração de amor. Fala para Ele o quanto Ele é especial para você. Obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo. Se você tem línguas, ora no Espírito agora. Vamos tomar um tempinho só para orar no Espírito agora. Abre tua boca, deixa fluir. Rios de águas vivas vão fluir do teu interior agora. Enquanto você ora no Espírito, é como se você estivesse aquecendo o teu motor espiritual. Esquece quem está do teu lado. Quanto mais você vai orando no Espírito, a tua mente vai focando, você vai desligando as distrações. É você e o Espírito Santo. Agora aumenta um pouco o volume da tua voz, aumenta essa intensidade. Lá do fundo até aqui à frente, dos dois lados, começa a aumentar. Põe para fora, põe para fora. Você está prestes a entrar numa experiência espiritual. Você não veio escutar uma preleção, você não veio escutar uma banda tocar,
Você veio entrar numa experiência espiritual. O Espírito Santo te pega pela tua mão agora, ele está te puxando para dentro, para fundo. O Senhor está aquecendo corações hoje. Ele está aquecendo corações, amaciando corações agora. Se você está sentindo o Espírito Santo onde você está, no teu corpo, no teu físico, só peça mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais fogo, 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 mais fogo. Eu vejo anjos ministradores nesse lugar. Eles estão entrando aqui, tocando pessoas. Eles tocam corações, tocam as mentes, tocam as mãos e tocam as bocas. Alguns de vocês estão sentindo o calor nos seus lábios. Ele está te tocando agora. Não para de orar no Espírito. Alguns de vocês estão sendo batizados no Espírito Santo agora. Você está sentindo algo dentro de você. A tua língua está enrolando. Abre a boca e fala por fé. Começa a orar por fé nesse momento. Deus, nós te bendizemos hoje, Espírito Santo de Deus. Intensifica a tua presença aqui, intensifica o teu toque aqui, mais Senhor. Mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor. Sim Senhor, sopra aqui, sopra sobre nós. Começa a receber do Espírito Santo agora. Só receba. Abre tuas mãos, abre o teu peito, abre o teu coração. Olhe para os céus, receba. É dele, ele é a fonte. Show! Receba dele, receba cura, receba renovo, revigoramento, receba clareza para a tua visão. O Senhor está despoluindo pensamentos agora. Se você tem um cântico espiritual, abre tua boca, comece a encher esse lugar com cânticos espirituais. A tua adoração não é refém de letra. A tua adoração não é refém de um refrão. A tua adoração é uma paixão sendo emitida pelo um som. Come on! Nós te adoramos, Rei dos Reis, Rei Jesus. Receba mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. São ondas do Espírito. Ele está enviando uma onda. É uma série. Show! Pega a mão da pessoa do teu lado, levanta ela bem alto. Nessa mesma atmosfera, vamos chamar o reino através da oração do Pai Nosso. Todos juntos. Pai Nosso que estás nos céus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda Jesus. Inspira a presença de Deus. Inspira e expira a presença de Deus. Inspira e expira a presença de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Na tua presença há alegrias perpétuas, a tua destra o eterno prazer. Se conecte com a presença dEle, com a alegria que vem dEle, com o prazer da presença dEle. Nessa atmosfera, senta se você conseguir. Continua essa atmosfera, acha um lugar para você sentar. Nós te adoramos, Senhor. Hebreus 12, abre comigo aí em Hebreus 12. Eu quero ler um texto que Deus tem falado muito comigo ultimamente, de Hebreus 12. Versículo 25. O autor de Hebreus, ele começa a descrever o que é a nova aliança. E ele começa com um alerta no versículo 25. Hebreus 12, 25. Se você puder, chega lá comigo. Ele fala assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, para por aqui. O que Deus está falando aqui com a gente, e o autor de Hebreus está falando com a igreja dos Hebreus, e muitos pensam que é Pedro, tem outros que pensam que é o apóstolo Paulo. Ninguém sabe ao certo quem é. Eu tenho a minha opinião, eu acho que é Paulo, mas sabe, ele fala assim: olha, primeira coisa, você tem que entender, para você abraçar a graça de Deus, você tem que ter cuidado. Então ele fala, cuidado, e ele traz um alerta, porque você tem que entender para quem isso aqui está sendo escrito. Então, você está falando com um povo que seguiu a lei, e eles nascem e crescem seguindo a lei. E quando eu falo a lei, eu estou me referindo aqui à lei de Moisés. Então, o autor de Hebreus, ele está falando assim: olha, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, você tem duas pessoas falando aqui. Você tem o cara que está falando da terra, e você tem uma outra pessoa que está falando dos céus. Ele está falando assim: olha, cuidado, não rejeite aquele que fala. Porque uma vez vocês já rejeitaram o cara que estava falando na terra. Agora, você está escutando um cara que está falando dos céus. Agora, quem que é o cara que está falando na terra e quem é o cara que está falando nos céus? O autor de Hebreus, ele está falando assim, olha, ele está trazendo o paralelo do que seria lei e graça. Ele está falando assim: eu estou trazendo algo novo para você. E quando veio de Deus na época da graça, vocês recusaram daquele que falava da terra. Quem que era o cara que falava da terra? Fala comigo, Moisés. Então, você tem que entender uma coisa, que os hebreus, eles conhecem Moisés, muito bem. Eles nasceram e cresceram escutando sobre Moisés, porque é um patriarca. Então,
o autor de Hebreus, ele não está falando com os romanos, ele não está falando com os colossenses, ele não está falando com a igreja lá de Éfeso. Esses caras não estão nesse contexto, eles não são gentios, isso aqui são judeus. Ele fala assim: olha, você sabe como que a gente cresceu. Tanto Pedro como Paulo seriam experts no que seria judaísmo. Então você sabe como a gente cresceu. Você sabe que nós recusamos quando Moisés chegou e ele trouxe a palavra de Deus. Agora eu estou te falando, a gente tem uma segunda chance. Está vindo um que vem dos céus. Fala comigo: graça. Não recusa a graça. Esse é o alerta que o autor de Hebreus está trazendo. Continua comigo, versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não mais a terra, não apenas a terra, mas também o céu. Agora, o que ele está falando aqui no versículo 26? Lá atrás, no Sinai, eu abalei a terra. Êxodo, quantos lembram aqui de Êxodo? Quando a palavra veio através de Moisés no Sinai, houve um abalar da terra, literal. A palavra fala que o chão tremia e havia relâmpagos, e a palavra veio para Moisés, e Moisés, o mensageiro, trouxe a palavra para Israel. Então ele falou assim: ó, lembra, aquele que abalou a terra no Sinai, Deus, agora não só vai abalar a terra, ele vai abalar os céus. Falando aqui de Jesus vindo, versículo 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas. Fala comigo: tudo que é criado, fala bem forte, tudo que é criado, tudo que vem do homem é abalável. Mas olha só o que ele fala, ele diz assim: de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Fala comigo: tudo que vem de Deus, tudo que é eterno, é inabalável. Então ele está trazendo um paralelo. Olha, naquela vez foi abalado algo que era passageiro. Aquele monte Sinai é passageiro, está lá até hoje no Oriente Médio, só que um dia não vai estar mais lá. Mas o que eu estou trazendo para você é algo que não pode ser abalável. Ele está tentando explicar a graça que os hebreus estão recebendo. Versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Quantos aqui tem o reino de Deus dentro de você? Lá em Lucas, Jesus já falava: olha, as pessoas vão perguntar, cadê o reino? Eu te digo, o reino de Deus não está ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino está dentro de nós. O autor de Hebreus está explicando: você tem que entender uma coisa, cara. Tudo que está fora de você é abalável, o que está dentro de você é o reino inabalável. E ele está tentando explicar a natureza, as características daquilo que nós carregamos. Quantos aqui entendem que muitas vezes está recebendo coisas no Espírito que você não sabe nem o que você está recebendo, mas está recebendo porque vem de Deus? É por isso que tem muitas vezes, quando eu estou conversando com algumas pessoas que eu estou liderando, discipulando, eu falo assim: cara, hoje não faz sentido, só recebe. Tem coisa no Espírito, no mundo, sabe, no reino de Deus, muita coisa você vai entender. Tem outras coisas que você nunca vai entender nessa terra, só vai entender na glória. E a única função que você tem que ter é agir por fé e receber. Eu não estou falando que você tem que ser burro, não estou falando que você tem que jogar teu senso crítico para fora da janela, mas tem momentos que Deus vai falar assim: olha, aqui eu vou requerer de você não um passo oriundo da tua racionalidade, estou requerendo um passo de fé. E o passo de fé muitas vezes não faz sentido. Faz sentido o que eu estou falando? Então, aqui o que Jesus está falando, o que o autor de Hebreus está falando assim: olha, entenda o reino que você está carregando dentro de você. E eu tenho meditado muito sobre isso, porque ele, na sequência, versículo 28, ele termina e fala assim: portanto, já que você recebeu um reino inabalável, seja agradecido. Fala comigo: gratidão. E deixa eu fazer um parênteses. O dia que você perder a gratidão da tua salvação, o dia que o testemunho da tua salvação for um tédio, você, sabe, o dia que você fala assim: mas já estou andando com Jesus faz 40 anos, eu tenho que continuar contando meu testemunho. O dia que você pensa: cara, ninguém quer escutar meu testemunho. O dia que você perde aquele sentimento. Eu estava conversando semana passada com um pastor, cara, que aqui de Goiânia, um homem de Deus que eu admiro muito, e ele me conhece desde que eu tenho 8 anos de idade. E a gente saiu para almoçar, e ele começou a contar: Theo, você lembra aquela época que você ia para Goiânia com tua mãe, nos retiros lá da nossa igreja? E ele falou assim: a igreja explodiu. Ele passou de uma igreja gigantesca. Ele falou assim: a igreja explodiu, 2.000 igrejas debaixo dele. Ele explodiu, mas ele falou assim para mim: mas eu continuo sendo um homem do avivamento.
Cara, no restaurante ele falou assim, eu tô apaixonado pela presença. Ele começou a chorar dentro do restaurante, cara. Eu falei assim, eu estava com o Dudu do meu lado, eu falei assim, eu só olhei, depois no final de tudo eu falei, cara, quando a gente ficar velho, a gente vai estar assim. Eu não quero olhar para mim, para o meu testemunho e pensar, mas vai tanto tempo. Eu quero cultivar um coração sensível e grato por aquilo que Deus pôs dentro de mim, que é um reino inabalável. Agora, olha só o que mais ele fala. Então, já que você tem o reino inabalável, você tem gratidão. E você não só tem gratidão, você vai adorar a Deus de modo aceitável. E qual seria esse modo aceitável? A gente pode entrar aqui e ficar horas e horas falando sobre como adorar a Deus de uma maneira aceitável. Mas basicamente, fala comigo, santidade. E santidade não quer dizer que você vai ser impecável. E santidade não quer dizer que você vai ser irrepreensível. Santidade simplesmente fala assim, a palavra santidade literalmente significa separado. O que significa é, Deus, eu vou viver de uma maneira separada. E eu tenho conversado com bastante jovens, sabe? E muitas, às vezes eu começo a ver que alguns estão longe. Eu falo, o que aconteceu com você? Daí ele fala, não, tranquilo. Daí a gente chama para tomar um café, para conversar. Daí ele começa a se abrir. Eu falo assim, eu saquei, é um padrão. Sabe o que o inimigo faz? Você fala assim, eu quero viver em santidade. E a tua cabeça pensa, eu tenho que viver sem pecar direto. Eu vou ser impecável, eu nunca posso errar. Deixa eu te falar uma coisa, até hoje eu peco, eu vou continuar pecando, mas pela graça de Deus, o sangue dele já pagou por todo o meu pecado. Ele já pagou pelo teu pecado. Agora, o que quer dizer eu viver em santidade se eu ainda estou pecando? Então não estou em santidade. Não, a minha postura está separada. Quando, sabe, uma coisa é você pecar, a outra coisa é você estar em pecado. Santidade é você estar longe do pecado e mesmo assim você vai ser suscetível ao pecado. O que significa que você se arrepende, você confessa e você volta para o alinhamento. Então, o que o inimigo faz? Ele entende que você não sabe disso, então ele capitaliza na tua ignorância, e o momento que você tropeça, que todos nós somos suscetíveis a isso, ele fala, você não está em santidade, como assim você vai querer servir a Deus? É melhor você ficar longe. Ele te joga com culpa, daí você pensa assim, ai cara, agora estou tão sujo, estou tão longe, é melhor eu nem chegar perto dos irmãos. Daí você não chega perto dos irmãos, você fica mais suscetível, ele vai lá e pum, capitaliza em cima daquilo, você fica com mais culpa, você fala assim, cara, não vou conseguir nem chegar perto, eu nem vou para o culto. Quando você está em pecado, o melhor lugar que você pode estar não é no mundo, é no culto. Quando você está longe de Deus, o melhor lugar que você pode estar é perto de Deus. Sabe, eu lembro que uma vez eu tenho um tio meu, ele é dentista, só que ele também exerce a função de pastor na igreja dele. Eu ia lá fazer as consultas com ele, daí ele terminava de me atender, ele falava aqui, senta aqui. E por ser meu tio, ele falava assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode falar as coisas, tudo que você quer falar para mim, pode falar, eu não vou falar para tua mãe, eu te prometo. Mesmo tio, pode. Vamos lá, confessa para mim, o que está acontecendo na tua vida? Eu comecei a falar para ele, na época que eu estava longe, Jesus, eu falei, tio, tá assim, tá assado, tá assado. Eu nem morava no Brasil, eu voltava, e quando eu voltava para o Brasil de férias, eu fazia as consultas e tudo, e daí ele falou assim, tá bom. Eu falei, tio, eu não tenho nem força, cara. Eu não sou cara de pau, tio, eu não vou entrar no culto lá, velho. Ele falou, sabe o que você tem que fazer? Muitas vezes você está tão sujo, tão cansado, que você tem que só ligar o chuveiro e ficar debaixo. Fica debaixo do chuveiro, cara. Não se preocupe em pegar o escovão, o shampoo, o condicionador e ficar tirando. Só fica debaixo do chuveiro. O que você quer que fale com isso, tio? Vai lá para o culto, senta no último fundo, no banco de trás, lá no fundão, e só fica lá. Como assim, tio? Só ficar lá? Só fica lá, não quer levantar a mão, não levanta a mão, quer ficar sentado, só fica sentado, não quer levantar para dar oferta, não levanta, só fica lá. Mas como assim, tio? Você estando lá, é que nem você chega todo sujo e cansado, liga o chuveiro e só fica debaixo do chuveiro. E daí aquela água vai te lavando. Você não está fazendo nada. A presença vai te lavando. E de repente você olha para o chão e você começa a ver a água suja escorrendo e entrando no ralo. E aquilo te enche de esperança. Uau, está saindo. Está um pouco melhor. Me dá o shampoo. Me dá o escovão. Agora eu vou me engajar no meu processo de santificação. Faz sentido? Alguns de vocês, a única coisa que você precisa é achar onde está a presença de Deus e fica lá. Só fica lá. E o autor de Hebreus está falando, olha, se você entender o reino que você carrega, você é grato, você está andando separadamente para mim, e você está com reverência e temor. E daí ele conclui, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu estava pensando sobre essa questão do temor de Deus. E a maneira que eu entendo o temor de Deus é uma definição bem simples, que uma vez eu escutei você não tem escolha, você vai viver ou debaixo do temor dos homens, ou você vai viver debaixo do temor de Deus.
A pergunta que determina se você está debaixo do temor de Deus ou do temor dos homens é: qual opinião pauta a tua atitude? São atitudes de homens que pautam, ou melhor, a opinião de homens que pautam a tua atitude? Ou é a opinião de Deus que pauta a tua atitude? Estava conversando com um jovem da minha igreja, e ele estava com um trabalho, ele tem um trabalho muito legal numa multinacional. Ele falou assim: Theo, mas eu tenho certeza, eu tentei segurar o cara, eu falei: cara, não vai abrir mão do teu trabalho, não vai nessa coisa do ímpeto do jovem. Cara, você tem certeza que Deus está te chamando para o campo missionário? Eu tenho certeza. Eu falei: Theo, eu já não estou mais preso ao meu trabalho, ao dinheiro que eu fazia, a carreira que eu tinha adiante de mim. Eu tenho certeza que eu tenho que chamar no missionário. E esse cara aqui é um cara que estava num processo assim para crescer dentro de uma empresa que é Ambev, baita de uma empresa. Estou lá e vou ficar o resto da minha vida lá dentro. Eu falei assim: qual que é o que está te segurando então? Qual que é o problema? É o que o meu pai vai pensar de mim. Sabe o que eu entendi? Que muitas vezes a coisa que está te segurando não é necessariamente um diabo com chifre, com tridente, fala assim: vou fazer você cair em pecado. São pessoas bem intencionadas que querem o teu bem, mas não entenderam a vontade de Deus para a tua vida. E muitas vezes aquilo que te impede de entrar no projeto de Deus na tua vida é porque você tem ainda muito temor dos homens. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não estou falando que você, o diabo não vem com você, com uma prostituta, com uma carreira de cocaína. Vamos lá! Mano, você acabou de sair de uma escola de missões, você acabou de sair de uma conferência Nova Geração, isso não vai dar certo. O que vai dar certo? Calma, filho, não seja tão radical. É isso que vai dar certo. Vamos ser sensatos. E o dinheiro? E lá na frente? Você pensa: cara, mas o que meu tio vai pensar, que minha mãe vai pensar? Eu não estou falando para você não agir com sabedoria, haja com sabedoria. Mas mais do que agir com sabedoria, você precisa agir pelo propósito do reino na tua vida. Eu falava com um pai da minha igreja, ele estava desesperado pedindo ajuda, falou assim: Theo, você precisa me ajudar. Ele me conhece, ele é mais velho que eu, ele me conhece desde pequeno. Theo, você tem que me ajudar. Ele casou, tem um filho agora de 18 anos de idade. Eu falei: qual que é o teu problema? Ele falou assim: estou desesperado com meu filho, cara. Eu pensei: mano, já estou pensando em uma série de coisas. Eu falei: o que teu filho está fazendo? Veio com umas ideias fracas lá em casa. O que foi? Meu filho, mano, quer ser missionário no Irã. Hã? Que coisa mais maluca, Theo! Pô, você sabe que a gente aqui é fiel dizimista, a gente é o cara que está envolvido na igreja, a gente está aqui, ó, servindo, liderando. Trouxemos aqui um cara desde pequeno na escola dominical, o caminho inteiro, certinho, foi para todos os retiros da igreja. Agora vem com essas ideias. A gente ralou para pagar o melhor colégio particular lá de São Paulo para ele, pagamos inglês, pagamos judô, pagamos natação, intercâmbio, para o cara aprender outros idiomas. Ele sempre quis ser engenheiro e se formou na Poli, e agora vem com essa ideia de ir para o Irã. Fala com ele, Theo. Eu olhei para ele e falei assim: se Deus quer que ele seja um missionário no Irã, que ele seja um missionário no Irã. Se Deus quer que ele seja um engenheiro da Poli, que ele seja um engenheiro da Poli. Ele tem que fazer o que Deus pediu para ele, independente da tua opinião, minha opinião, opinião de qualquer pessoa. Ele ficou me olhando e eu comecei a sacar que muitas vezes nós estamos reduzindo o cristianismo à boa cidadania. A gente prega cristianismo como que é. Sabe o que é ser um bom cristão? É você ser um bom cidadão. Desculpa, cara, mas Jesus não morreu na cruz para eu ser um bom cidadão. Eu tenho amigos meus muçulmanos, até hoje são meus amigos e não se converteram. Mas, cara, eu vou falar para você, cara, os caras são melhores cidadãos que muito crente que eu conheço. Tem amigos meus que são agnósticos, são bons cidadãos. Então, para mim, eu fico pensando, cara, para ser bom cidadão, para ficar ajudando só o próximo, que você deve fazer, para você ficar levantando a bandeira de direitos humanos, que você deve fazer, mas vamos ser razoável aqui. Você não precisa ser crente para levantar a bandeira de direitos humanos, velho. Agora estou pisando em pés aqui. Tem muita coisa que a gente abraça, pessoal, isso aqui que é cristianismo sério. Cara, cristianismo sério. Primeiro, eu não acho que Jesus morreu para a gente ter um cristianismo sério. Tipo, sério no sentido de você tem que ser alegre. Sério no sentido de integridade, sim. Agora, o cristianismo é você realmente ter a palavra e o poder respaldando. E muitas vezes a gente vai isentar o poder porque a gente quer reduzir Jesus a simplesmente uma pessoa que levantou a bandeira de boa cidadania. Ele não só levantou a bandeira de cidadania. Todo mundo tem que ser um bom cidadão. Faz sentido o que eu estou falando, gente?
E eu estava conversando com esse cara, falei assim, cara, você tem que entender o reino que o teu filho tem dentro de você. Atos 1:8 fala que, olha, e sereis minhas testemunhas, quer dizer, mártires essa palavra. Se Deus te chama para você ser um mártir, você tem que ser um mártir. Galera, está na hora de começar a pregar o evangelho do jeito que o evangelho é. O evangelho é, se você tiver que morrer por Jesus, você é evangélico. Se você está disposto a negar Jesus, desculpa, você não é evangélico. Faz sentido? E eu tenho pensado muito sobre essa questão do reino. Então eu comecei a pensar, abre comigo aí Mateus, e eu quero só entrar aqui rapidamente em alguns pontos, Mateus 16. Versículo 15 diz assim, o pessoal está falando assim, cara, Jesus é que nem Jeremias, Jesus é que nem Elias, porque Elias fazia milagres, Jesus também faz uns milagres muito doidos, Jesus é que nem João Batista, ele prega sobre esse tal do reino. Daí Jesus, ele chega e joga a pergunta de volta para os seus discípulos e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? No versículo 16, Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado ou abençoado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Petros, ou Pedro, a rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, para pensar, qual que é essa rocha? A rocha é a verdade, tu és o Cristo, você é o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus é Deus. Faz sentido? Sobre essa verdade nós vamos edificar a igreja. Até os católicos entenderam bem isso, e por isso que você tem a sede, sabe, o ponto zero da igreja católica, onde? Lá em Roma, na Basílica do quê? De São Pedro. Por quê? Porque é sobre Pedro que você começa a igreja católica, e nada mais que é a igreja universal, não a universal da TV, a universal. Então, aqui, ele está falando assim, olha, sobre essa afirmação eu vou construir a minha igreja. Eu comecei a pensar, Deus, sabe, essa afirmação, tu és o Messias, Jesus é Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É isso que Jesus está falando. Quando Pedro, ele saca a coisa, Simão, e depois Pedro, ele, caraca, você que é o Messias, e você é Deus encarnado. Quando ele entende isso, Jesus fala assim, você entendeu? Essa é a verdade, aonde eu vou construir em cima disso aí a minha igreja. Sabe, eu comecei a meditar um pouco sobre isso, e é importante você entender uma coisa, se você estiver anotando, anota isso aqui, o reino de Deus é maior do que a igreja. Isso é um ponto básico. Então, eu vou começar a construir, você vai começar a ver o sentido disso. Então, o reino de Deus é maior do que a igreja. Então, se o reino de Deus já existe antes da igreja, por que Jesus veio construir uma igreja? Você tem que começar a pensar, então, por que é igreja? Sabe, um dos nossos maiores problemas é que a gente confunde reino de Deus com igreja, igreja com reino de Deus. E quando você confunde as coisas, você anula a tua efetividade. É por isso que você tem 60 milhões de evangélicos em igreja evangélica, sem a efetividade do reino de Deus na cidade, ou no país, porque a gente inverte os propósitos. Então, para pensar, Jesus chega e fala assim, olha, tu és, Pedro fala, tu és o Cristo, Messias, Filho de Deus vivo. Jesus fala, sacou, você sacou, é essa a verdade. E daí, sabe, eu estava meditando, nos últimos dias, e quanto mais para frente nós vamos, a gente vai ver isso, sabe, a guerra contra Deus é contra a bondade de Deus, sabe, o ataque contra Deus é contra a bondade de Deus, e o ataque contra a bondade de Deus está totalmente ligado à base da igreja. Por isso, quando alguém questiona se Deus é bom, ele está atacando diretamente a base da igreja. Por que ele está questionando, atacando a base da igreja? Porque não tem como você acreditar que Deus é bom se você acredita que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque a afirmação, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, carrega inúmeras conotações ou ramificações, e uma delas é, tu és o único caminho, a verdade e a vida, e tu és Deus. Faz sentido? Então, quando você começa a falar assim, olha, não são vários caminhos que levam a Deus, é só um caminho que leva a Deus. Se você acredita nisso, quem acredita nisso? Você é obrigado a acreditar que Deus é bom. O dia que você acredita que Deus é bom, você é obrigado a acreditar que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Eu vou explicar por quê.
E muitas pessoas pensam, o que uma coisa tem a ver com isso? Eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele é um dos, eu acredito que Jesus foi um profeta, os muçulmanos vão pensar que Ele é um baita de um profeta, budistas vão achar que Ele é muito legal, agnósticos vão pensar que Ele é uma figura histórica incrível. Eu estava assistindo outro dia um documentário do Bob Marley, e Bob Marley foi perguntado, e aí, você já está me julgando porque eu assisti Bob Marley? E os caras estão perguntando, e aí, o que você acha de Jesus? Ele fala assim, Jesus é um cara legal, mas Deus é Haile Selassie, imperador da Etiópia. Eles acreditam, Rastafari acredita que Deus encarnado, o Messias é Haile Selassie. Assim, não, Jesus é um cara legal, um profeta. Não, Haile Selassie que é o Messias. Não, Jesus é o Messias. E quando você acredita nisso, você tem que acreditar que Deus é bom, porque como que um Deus bom sacrifica o teu próprio filho, quando existe outra alternativa para a humanidade? Se Deus é bom, Ele só sacrifica o próprio filho se aquilo é a única opção. Faz sentido? Se existem outros caminhos que levam a Deus, Deus não é bom. Porque que pai bom mata o filho quando ele pode pôr na humanidade e falar, vai fazer obras boas, seja que nem Madre Teresa, e você faz o merecimento de você ter um lugar no céu. Então quando Pedro saca isso, clac, 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 ele trancou tudo. Não tem escapatória. Ou você acredita que Deus é bom e que Jesus é o Messias, ou você acredita que Jesus é o Messias e que Deus é bom. E sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja, porque a minha igreja é uma tropa de elite. Eu vou explicar uma coisa, o reino de Deus é antes da igreja. Na verdade, a igreja é resultado da queda do homem. Se Adão não tivesse comido da maçã, a gente nem sabe se é maçã, onde a gente vai descobrir. Mas se Adão tivesse comido do fruto, velho, não teria igreja evangélica. Que mundo melhor seria essa igreja evangélica, cara? Theo, que absurdo, você está falando contra a igreja evangélica. Não, eu estou falando a pró-reino. Eu não sou anti-igreja, eu sou pró-reino. Por que eu estou falando sobre pró-reino? Porque no Éden, o reino estava na terra. No Éden, era o cumprimento da oração que a gente acabou de fazer, que é o Pai Nosso. Jesus veio como o segundo Adão, e quando ele chega com o segundo Adão, tudo que ele está fazendo entenda o Éden, volte para o Éden. O que era o Éden? O Éden era o céu na terra, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A legislação do Éden é a legislação do céu, a atmosfera do Éden era a atmosfera do céu. Quando o homem com o livre-arbítrio que ele tinha, ele escolhe quebrar aquele flow, daí Deus fala assim, e agora? E Jesus fala assim, pai, o que você vai fazer? Ele fala assim, eu tenho um plano, vai ter que vir um segundo Adão. E Jesus fala, quem que é? E Deus fala, você acha? Eu vou. E Adão está lá, e Jesus está falando assim, me manda. E Deus fala, espera, vai agora Deus. Ele, não. O pai está brecando o filho, porque o filho já queria vir. Cara, você nunca pensou nisso? Gênesis 3, cara, a queda do homem. Ele só vem aparecer em Mateus, velho. Tem esse tantão da Bíblia que você está lendo. Tipo, Jesus, qualquer hora, seria uma boa hora de você entrar aqui. Tipo, Jesus, o maluco está matando o irmão dele, Jesus. Caim matando Abel, você não quer chegar aqui e dar uma surra no irmão? Jesus, Noé. Agora seria uma boa hora, em vez de ser uma pomba, que fosse Jesus levando o raminho. Jezabel, eu acho que, na minha opinião, Jesus tinha que ter vindo para a terra na época de Jezabel, com uma espada enfincada na cabeça dela. Mas Deus fala, espera. E Jesus estava assim, me manda agora que eu mato essa Jezabel. Espera. Me manda agora que eu mato esse Golias. Espera. Você nunca parou para pensar nisso? Por que não foi Jesus que libertou o povo do Egito, mas foi Moisés? Por que foi Elias que teve que destruir Jezabel e não Jesus? Por que foi Davi que teve que construir o tabernáculo e não Jesus? Por que foi Salomão que teve que ser o homem sábio e não Jesus? Fica pensando nisso, cara. Então, eu entendo que, agora, continua comigo nesse texto. Jesus falou assim, olha, eu vou montar uma tropa de elite chamada igreja. Fala comigo, eclésia. É a palavra para a igreja. Então ele falou assim, olha, e sobre essa eclésia, eu vou construir essa eclésia sobre essa verdade, que Deus é bom,
Eu vou construir a eclésia sobre essa verdade, que Jesus é o Messias, o único caminho. E daí no versículo 19 ele fala, e eu, para quem que ele está falando isso? Para a eclésia. Fala assim, eu te darei as chaves do reino, ó igreja. E tudo que você, igreja, ligar na terra, será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Então você tem que entender uma coisa, o reino já existe, o reino é maior do que a igreja. Adão pisou na bola no jardim, a gente não sabe porquê, mas Jesus não chega logo na sequência. Ele espera, Deus Pai espera enviar ele só lá em Mateus. Então você tem o Velho Testamento inteiro. Só que quando ele chega, ele fala assim, beleza, eu cheguei, sou o segundo Adão. Você sacou o que a gente veio fazer aqui, você entendeu o que eu vim construir aqui. Eu vim construir a igreja, estabelecer o reino. Para estabelecer o reino, eu tenho que ter a tropa de elite. Vocês são minha tropa de elite. O que vai reger a nossa tropa de elite é essa verdade: Deus é bom, Jesus é o Messias, e o único caminho, a verdade e a vida. Beleza? Beleza, tá bom. Então outra coisa que eu vou fazer, ele te dou as chaves. Isso aqui é chave do reino. O que seria a chave do reino? Autoridade do reino. Chave, toda vez que você vê na Bíblia, tem a ver com influência, acesso e autoridade. Então você olha, você tem a autoridade do reino para ligar e desligar todas as coisas que tem que fazer aqui, porque você faz parte da minha tropa de elite, a eclesia. E daí eu fiquei pensando, Jesus, por que o Senhor só vem em Mateus? Daí Paulo, ele conta isso em Gálatas 4, abre comigo rapidinho, Gálatas 4, ele fala assim, versículo 4, Gálatas 4:4. Diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, fala comigo, plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, por que Deus espera para enviar Jesus? Porque não chegou na plenitude dos tempos. Quando chega na plenitude dos tempos, Deus Pai fala, agora você pode ir, vamos embora. É agora que a gente entra com o segundo Adão. E eles entram com o plano de remir a humanidade, como Paulo fala. Agora, para pensar, cara. O que seria a plenitude dos tempos? Não é uma data, não é uma época. Na verdade, eu fiquei pensando, Jesus, tá bom, a gente está lá no Éden. Depois você começa a ver todos os impérios que passaram pela face da terra. Jesus não vem durante o império da Assíria. Depois da Síria vem da Babilônia. Jesus não vem no império da Babilônia. Jesus não veio no império do Egito. Jesus não veio no império grego. Antes dos romanos tinham os gregos. Os romanos, eles eram, se você estudar a história dos romanos, você vai ver que eles eram bárbaros, cara. Os caras, eles tinham uma força militar, assim, fora do comum. O que eles conseguiram conquistar foi através da força militar. Mas o segredo, os antropólogos falam que o segredo da perpetuação da influência dos romanos na terra foi porque quando eles conquistaram os gregos, eles sacaram, pô, a gente não pode sair matando os gregos, esses filósofos. A gente conhece os gregos pela filosofia deles, pelo pensamento deles. Eles eram pessoas que estudavam a raça humana. Então eles olharam para tanta ciência, tanto conhecimento, e falaram assim, cara, a gente não vai destruir isso. Calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos preservar isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma fusão da nossa força militar com o conhecimento grego. É por isso que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender que mesmo debaixo do Império Romano tem muita palavra grega. Você pensa, porque devia ser tudo latim. Mas eles continuaram e preservaram termos gregos. Termos gregos, por exemplo, eclesia. Termo grego. Termo grego, por exemplo, apóstolos. Então, Jesus, ele está vindo na plenitude dos tempos, porque o Pai, ele olha e fala assim, chegou o momento, para pensar, cara, Atos 8, Atos 7, Pedro é apedrejado, ele é martirizado, e daí fala que a igreja, é o momento que a igreja sai de Jerusalém. Então, Atos 8, eles começam a fugir, porque agora Estevão foi martirizado, e agora a gente vai fugir para a gente não morrer. Aonde que eles vão? Samaria, Judeia, e eles começam a se espalhar. Por onde que eles vão? Pelas estradas que os romanos construíram, porque os romanos construíram estradas desde a Ásia até a Europa, até a África. Eles começaram a construir as estradas. Era como se Deus soubesse, eu vou esperar o tempo certo onde tiver estrada para espalhar o evangelho, eu vou esperar o tempo certo onde tiver uma só língua, o latim, eu vou esperar o tempo certo onde tiver uma estrutura governamental que mais se assemelha ao reino de Deus. Agora chegou o tempo, vai com a mensagem do reino de Jesus. Jesus entra e ele começa a falar assim, o César
Teu César não está em Roma, o teu César está lá em cima, porque César é a palavra para dono. Nós somos eclesia. Eclesia era um termo político na época de Roma. Eclesia era uma tropa de elite que César tinha, que ele enviava para todo o canto do império, e eles eram como se fosse a polícia cultural de Roma. E a eclesia vinha para ver se todo mundo estava vivendo do jeito romano. E os líderes da eclesia eram os apóstolos, eles eram agentes políticos pagos por César. Então, Jesus, ele entra num contexto onde o hardware já está pronto para ele chegar com o software do reino. Faz sentido, gente? Então, o momento que você valoriza a igreja evangélica mais do que reino, você inverteu as coisas, porque a igreja está aqui para expandir o reino. Ah, mas eu quero, sabe, o momento que você levanta mais a bandeira da tua igreja local do que a bandeira do reino de Deus, alguma coisa você não entendeu sobre essa rocha eu vou construir minha igreja, e para lá que vocês vão ir levando, cara, é mais ou menos assim. Se você tivesse, alguém já ouviu falar aqui do que seria Navy SEALs? Alguém já ouviu falar do que é Navy SEALs? É uma tropa de elite americana. Se os Navy SEALs levantassem mais a bandeira dos Navy SEALs do que do governo americano, eles são traidores. Quando você levanta mais a bandeira da tua igreja do que o reino que você existe para expandir, é uma traição. Cara, os nossos vizinhos, Argentina. Quantos anos argentinos? Levanta a mão. Lá em Buenos Aires tem uma embaixada brasileira, certo? Você não sabia, tem, tá? Na embaixada brasileira, aquele território que é a embaixada brasileira é território do governo federal do Brasil, sim? Quando você pisa lá dentro da embaixada brasileira em Buenos Aires, você está em território brasileiro. Agora, quando você vai para Buenos Aires e entra na embaixada brasileira, você encontra o Cristo Redentor dentro da embaixada brasileira? Não. Você encontra o Rio Amazonas dentro da embaixada brasileira em Buenos Aires? Não. Você encontra, sei lá, Foz do Iguaçu dentro da embaixada brasileira lá em Buenos Aires? Não. Então você está num território do reino de Deus, mas lá dentro não existe a plenitude do reino de Deus. Lá não tem a plenitude do Brasil. Lá está um território do Brasil. Faz sentido? Agora, é importante você pôr ordem na embaixada. É importante você cortar grama da embaixada. É importante você varrer a embaixada. É importante até que, se tiver muita agenda do reino do Brasil na Argentina, eles vão até, a gente tem que comprar mais território para expandir aqui, porque a embaixada precisa de mais espaço, porque existem mais empreitadas do Brasil na Argentina. Faz sentido. Só que tudo aquilo, a expansão da embaixada existe para defender os direitos do Brasil na Argentina. A igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra. Não fique dentro de uma embaixada pensando, como que a gente consegue botar embaixada para todo quanto do mundo? Meu irmão, não é para você espalhar embaixada no mundo. Você precisa espalhar o reino de Deus no mundo. Pode ser via embaixada, sim, mas o que você tem que fazer é espalhar o reino de Deus e não as embaixadas. Entenda a igreja como a concessionária autorizada do reino de Deus na terra. Agora, por que isso é importante? Porque se você não entende isso, você começa a pensar, Deus, o que a gente está fazendo aqui? Olha só o que Jesus fala, versículo 19, diz assim, não, 18, desculpa, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre, gente, 16, 18, Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Fala comigo, sobre esta pedra, bem forte, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem que vai edificar a igreja? Quem que vai edificar a igreja? Quem falou essas palavras? Jesus. Jesus que vai edificar a igreja. O dia que você para de ficar envolvido na edificação, na expansão do reino, para você dar mais ênfase para você edificar a igreja. Eu não quero expandir os interesses do meu governo na Argentina, eu quero é construir
Eu quero construir embaixada. Imagina Deus manda a Brasília aqui manda um embaixador, Itamaraty manda um embaixador lá para a Argentina, e daí o cara chega e fala assim: olha, qual que é o teu plano? Meu plano é tacar embaixada para tudo quanto é canto. Cara, você não está entendendo, a gente tem interesses. O governo brasileiro tem interesse aí na Argentina, você tem que defender nossos interesses. Se você consegue fazer isso através de uma igreja, faça. Se tiver que fazer isso através de uma série de igrejas, faça. Mas você tem que entender que você não pode confundir o meio pelo fim. Quando a gente confunde o meio pelo fim, a gente tem 60 milhões de evangélicos num gueto que não consegue formar cultura, velho. Porque tem 60 milhões de evangélicos pensando: como que a gente consegue aumentar a igreja? Meu irmão, não é aumentar a igreja, é aumentar o reino. Eu não estou falando que você não tem que estar em igreja, você tem que estar em igreja. Eu sou pastor de igreja local, cara. Eu sou pastor de igreja local, mas o dia que eu estou pastoreando minhas ovelhas, eles falam assim: olha, o negócio é Monte Sião, tem que crescer Monte Sião, botar Monte Sião em toda a esquina do mundo, é Monte Sião. Inverti tudo, cara. Meu negócio é reino. O que é Monte Sião? É centro de treinamento. Vem pra cá. Você vai ser treinado aqui no domingo, segunda a sexta é teu jogo. Eu conversava com um ex-jogador de futebol que jogou na seleção, jogou até 2 Copas do Mundo. Cara, bom de bola, antigo. Trocava ideia com ele, eu falava: a gente torce pro mesmo time, o campeão da América, São Paulo Futebol Clube. E Libertadores. Ó, chega aqui. Daí eu tô conversando com esse cara, Silas. Quem mais antigo lembra do Silas? Meia da seleção e do São Paulo. Falei: e aí, Silas? Pá, e ele fala: pô, vira e mexe, tô lá no CT. Tem os ex-jogadores lá que estão tudo na diretoria de São Paulo, chama ele pra lá, ele vai lá. Falei: o Silas, alguns anos atrás: e aquele jogador lá, mano? O cara é bom mesmo? Porque o cara, sabe aqueles caras assim que vai estourar, mas nunca estoura? Tipo, esse cara vai ser o cara que vai estourar, mas nunca estoura. O cara é bom mesmo? O cara falou assim: pô, o cara é bom. Falei: pô, mas não joga, meu. A gente vai lá no Morumbi, o cara não faz nada, velho. O cara só pipoca. Eu falei assim: Theo, eu fui lá no treino semana passada, o bicho quebrou tudo, velho. O cara canetou lá 3 zagueiros, chapelou, marcou 3 gols no coletivo. Falei: sério, velho? Ele falou assim: irmão, o cara é craque. Falei: sério? Mas o cara não faz nada no jogo. Ele falou assim: sabe o que é isso aí? Eu falei: o que foi? Isso é o que a gente chama no mundo da boleiragem leão de treino. Eu falei: o que é leão de treino, Silas? É o cara que arrebenta no treino, mas no jogo está apagado. Eu fiquei rindo. Até Deus falou: tá cheio desse na igreja. Na igreja você é leão de treino, porque o teu treino é a igreja, o teu estádio é segunda a sexta, e na igreja você chapela, você dá caneta, você marca 3 gols, você cobra escanteio, você cobra falta, marca pênalti, você faz tudo. Chega na igreja, profetiza, cura enfermo, serve, dizime. Agora, lá fora, meu irmão, então a gente julga espiritualidade por quantos gols você marca no treino. Quantos gols você marcou no treino? 3 gols, vou te escalar para o jogo no domingo. Chega no domingo, pipoca. Faz sentido? O Senhor está começando a falar com a gente: olha, entenda que a efetividade do reino é quando a gente entende que a nossa primeira aliança é o reino de Deus. A gente entende, não estou falando contra a igreja, eu sou pastor de igreja local. O que eu estou falando é, nós precisamos acordar, o que Deus está querendo fazer na nossa nação tem a ver com você entender a tua função dentro da igreja em prol do reino. Agora deixa eu falar uma coisa: você não consegue representar um reino que você não conhece. Você não consegue falar em nome de um rei que você não tem relacionamento. Outro dia eu falava com um cara que eu discipulo, eu falei assim: é por isso que você faz lição de casa. Qual que é a tua lição de casa? É teu tempo de devoção com o Senhor. Por que você faz devocional? Sabe, eu estava lendo uma pesquisa, e uma pesquisa dizia que desde 1991, nós éramos 9% da população brasileira evangélica. 9%. Em 2018, nós estamos falando entre 32% a 33% evangélico. Um crescimento vertiginoso, concorda comigo? E o que eles estavam falando é que a maior parte do crescimento, dessa curva de crescimento, 2 fatores, foram para dentro das igrejas pentecostais, as igrejas avivadas. Número 2, foram também de pessoas que eram católicas para dentro da igreja evangélica pentecostal. Então deixa eu só fazer uma pergunta: quantos aqui eram católicos e hoje você é evangélico? Levanta a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Olha ao teu redor. Grande maioria, pode abaixar.
Sabe qual que é o nosso problema? Eu não sou católico, nunca fui, mas deixa eu só falar, nós somos irmãos. O nosso problema é que a gente aceita a graça de Cristo, a gente aceita aquilo que Lutero lutou para ter, só que a gente não está disposto a mudar o nosso paradigma. Então a gente está tentando processar a nova aliança com uma mentalidade católica. E quando você tenta processar a nova aliança com a mentalidade católica, você mata a efetividade do reino. Porque muitas vezes você está entendendo, eu sou chamado para levar o reino para fora da igreja, para dentro da esfera da sociedade. Só que se você não consegue entender que você carrega o reino inabalável dentro de você, e que você tem a autoridade, as chaves para ligar e desligar, e você não precisa toda hora check-in com o teu apóstolo, teu bispo, teu pastor, falar, eu posso ou não posso? 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 Que é uma mentalidade daquilo que você fazia com o padre, porque o padre era o teu intermediador com Deus. Faz sentido? E aqui o que o Senhor está querendo falar conosco, e eu começo a entender, é para você cumprir a tua missão aqui na terra. E para pensar comigo, quem aqui é convertido? Você é convertido, você tem certeza da salvação? Você é convertido, tem certeza da sua salvação? Tá. Se você é convertido e tem certeza da sua salvação, o que é que você está fazendo nessa terra, cara? Você está pagando imposto, você tem que pegar trânsito, você tem que desviar de bala perdida, você tem que trabalhar, tem que acordar cedo, você fica doente. A melhor coisa que você podia fazer é morrer. É o que eu falava para minha mãe quando ela falava para mim. Um dia ela falou para mim, eu tinha 11 anos de idade, vamos embora, a gente tem que dormir, a gente tem que ir para casa, tem que dormir cedo, porque amanhã tem que ir para a escola. Eu falei, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Ela falou, por que não? Eu não quero mais dormir cedo, não quero acordar cedo, não quero ir para a escola, não quero fazer lição de casa. Chega, mãe, eu tinha 11 anos de idade. Chega, para mim já deu. Ela falou assim, por quê? Porque eu fui para a igreja, e tem uma tia minha, ela falou assim, minha tia ia lá e pregava lá na nossa igreja. A tia, que não vou falar o nome, falou que o mundo vai acabar. E tudo vai pegar fogo. Então, cara, que se exploda, eu vou ficar aqui. Para pensar, como que eu peço para o meu filho de 3 anos de idade, vai fazer 3 daqui a pouco, filho, daqui a pouco você tem que ir para a escola. Meu filho mais novo, Coa, fez 1 ano, foi pela primeira vez para a escola semana passada, a gente comemorou, o primeiro dia da sua cadeira acadêmica, foi lá brincar com alguma coisa lá que eles dão para ele, e a gente paga uma nota para eles fazerem isso, mas enfim. O que faz eu motivar os meus filhos a continuarem estudando, um dia trabalhar, um dia, sei lá, liderar, um dia empreender? O entendimento que eu não estou aqui nessa terra numa contagem regressiva até Jesus voltar. O entendimento que eu não tenho que ficar preso dentro das 4 paredes da igreja como se fosse um monastério, orando para Jesus voltar. O entendimento que Ele me deu chaves do reino, e se eu sou parte da igreja, é porque eu fui selecionado e eleito a ser parte de uma tropa de elite que tem uma missão de expandir o reino dele aqui nessa terra. Só isso me faz acordar cedo para eu trabalhar. Fala para quem está do teu lado, você tem uma missão. Olha nos olhos dessa pessoa e fala assim, você tem uma missão. Fala assim, e você não está sozinho. Eu estou com você. Fala assim, ó, nós dois temos uma missão. Agora, olha só, porque nós dois temos uma missão, isso é chamado de comissão. Fala para essa pessoa, a nossa comissão não é pequena. É por isso que nós chamamos isso de grande comissão. Por que você foi salvo? Para você fazer grande comissão. Se você foi salvo e não quer cumprir a grande comissão, você tem que achar um jeito de morrer. A coisa mais coerente que eu faria para você é fazer um apelo de salvação, te levo para Jesus, você repete com a tua boca, se você crê na graça de Cristo, confessar com a tua boca, você será salvo, e você entra naquela salinha e tem um cara com uma metralhadora que vai te levar para o céu. E espera lá enquanto eu mudo o mundo, e quando a gente chegar lá no céu, o meu galardão vai ser melhor que o teu. Faz sentido? Então o que o Senhor está nos chamando hoje como brasileiros que amam Jesus e são discípulos de Jesus? Construa o reino através da igreja, mas não construa a igreja. Jesus fala,
eu edificarei a igreja. Eu te dou as chaves do reino, vai lá, deixa que eu edifico a igreja. Não vamos inverter isso. Você carrega dentro de você um reino que é inabalável. Abre comigo aqui no outro texto aqui. Mateus 24. Rapidinho, Mateus 24, eu estou quase terminando. Versículo 7 diz assim: porquanto, Jesus está falando dos últimos tempos. E se alguém me perguntou um dia: Theo, você acha que nós estamos vivendo os últimos tempos? Eu falei: eu acho. Desde quando? Desde séculos atrás. Eu acho que tudo isso aqui são os últimos tempos. Eu não acho que os últimos tempos, a gente tem uma ideia que os últimos tempos são os últimos 2 anos da terra. Não, eu acho que a gente já está a igreja dos últimos tempos. Olha só, versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação. Você vê isso aqui desde lá de trás. O reino contra reino, você vê isso lá de trás. Haverá fomes, lá de trás você vê também. Pestes, a praga bubônica. Terremotos, lá atrás você já viu isso aí. Em vários lugares, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, deixa eu falar uma coisa. Você carrega um reino inabalável, mas esse reino inabalável, ele resiste o princípio das dores. O que são os princípios das dores? São os momentos onde você lê o jornal e você fala: caraca, velho, o negócio está tremendo. Quantos concordam comigo que existe um abalar na nossa economia? Quantos concordam comigo que existe um abalar na segurança pública do Brasil? Quantos concordam que tem um abalar no cenário político brasileiro? Cara, tem abalar para tudo quanto é lado. Não é só no Brasil não, cara. Vai ver o que está pegando lá no Oriente Médio. Vai ver lá na Coreia do Norte, nos Estados Unidos também. Tem abalar para tudo quanto é canto. Agora a gente não vai ficar falando: fim do mundo, fim do mundo. Não, irmão, esse negócio já vem abalando faz um tempo, cara. Só que toda vez que abala, mais contundente é o reino inabalável dentro de você. Para pensar que a igreja nunca retrocedeu um só dia. Desde Atos 2 nunca retrocedeu. A terra sofre os abalares, os princípios das dores. Só que a igreja continua avançando. Mas a igreja é cheia de defeito. Cara, a igreja é cheia de defeito, continua cheia de defeito. Só que eu te digo uma coisa: hoje, 2018, a igreja é muito mais gloriosa do que ela foi em 2017. A gente está indo de glória em glória. 2019 nós estaremos melhor. Porque não teve um ano desde a história da igreja que ela retrocedeu. Ela só avança. A igreja só avança porque a gente está engajado na missão de espalhar o reino. Pula comigo para Romanos 8. Romanos 8, Paulo fala sobre isso. Olha só o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 19. Diz assim: a natureza criada, ou a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, deixa eu só falar uma coisa. Existe abalar, existe princípio das dores, e a natureza sente e fala: cadê? Cadê os filhos de Deus? Eu estou aguardando com expectativa ardente. Cadê os filhos de Deus para nos tirar disso? A natureza não está falando: cadê a igreja evangélica? A natureza está falando: cadê o mundo gospel? Cadê o reino? Cadê os filhos do reino? Cadê aqueles que conhecem seu rei? Cadê aqueles que têm relacionamento com o seu reino? Você não tem que fazer teu devocional para dar um tique na tua penitência, com a tua mentalidade católica. Ufa, estou menos pecador. Estou menos pecador, menos pecador, menos pecador. Vou fazer jejum. Não. Sabe por que eu faço meu devocional? Porque eu leio minha Bíblia, porque eu entro em jejum, porque eu estou entendendo, eu estou grávido de uma missão. Eu estou com senso de urgência dos dias e dos princípios. Quanto mais abalar, mais aumenta a minha urgência. Deus, eu tenho que cumprir o meu papel na expansão do teu reino, e glória a Deus que o Senhor me inclui na tua igreja para eu fazer isso. E Deus, eu preciso entrar na tua presença, porque eu preciso toda manhã, quando eu entro para o meu devocional, eu falo: meu rei, eis-me aqui. Qual que é a minha missão? A missão continua a mesma de sempre, meu filho Theo. Pois não, meu rei, vou executar minha missão. Agora faz o seguinte: antes de você sair de casa para executar a tua missão, abre tua Bíblia aí. Eu abro minha Bíblia. Ele fala: lê esse texto aqui. E eu leio o texto. Você entendeu? Entendi. Sabe o que é isso aqui? É a minha mentalidade. Essa é a minha ideologia. Vai lá na agência de publicidade onde você trabalha e espalha essa ideologia. Vai lá na sala de aula onde você dá aula de química e espalha essa ideologia.
você está construindo o reino dessa maneira. É por isso que eu faço devocional, para eu ser mais efetivo na minha missão. Eu não faço devocional, eu não faço disciplinas espirituais, eu não busco a Deus para ficar menos culpado, porque eu já sei que eu sou salvo. Eu já estou resolvido com essa área da minha vida. Eu faço porque eu quero aumentar minha eficiência, porque eu tenho um senso de urgência, porque eu entendi que eu estou aqui numa missão, porque eu só faço parte de uma igreja, porque eu fui selecionado para essa tropa de elite. E essa tropa de elite recebeu até chaves do reino, que você quebra e você liga e você entendeu o que eu estou falando, gente? Se você pensa que você foi salvo para fazer parte de uma igreja evangélica, você tem que se converter. Você foi salvo para entrar em relacionamento com teu pai. E quando você entra em relacionamento com teu pai, você percebe, cara, eu não sou simplesmente um filho, eu sou filho do rei, o que me faz realeza, o que me faz então parte de um reino. E quando eu entendo esse reino, eu entendo que eu sou parte de uma agenda que começou com meu irmão mais velho, e quando meu irmão mais velho veio para a terra, ele deu o gatilho para isso, começou um negócio chamado eclesia. Eu faço parte disso agora, e através dessa eclesia que o meu irmão mais velho começou, eu vou continuar expandindo as agendas e as intenções do reino do meu pai. Faz sentido, gente? E a criação aguarda com grande expectativa. E a criação, ela geme. Quando eu falo criação, deixa eu só fazer um parênteses. Quando eu falo criação, eu não estou falando simplesmente da humanidade. Eu estou falando assim da fauna, eu estou falando do mar. Eu estou falando, se você acredita ou não em aquecimento global, eu estou falando do mundo. Quem acredita que Deus criou o mundo? Nós deveríamos ser as pessoas interessadas em ambientalismo. Quem acredita que Deus criou o homem? Nós deveríamos ser a autoridade final nos direitos do homem. Todo lugar que você não ocupa, aquela droga vai ocupar. Pauta de direitos humanos, pauta de ambientalismo, tem que ser a pauta dos filhos do rei e o filho do Criador. Todo lugar que você não ocupar, eles vão ocupar. Deus está levantando uma geração que vai começar a se acordar e falar assim, cara, eu vou ocupar, sabe, a criação está ansiando, cadê vocês? Sabe, Deus nos entregou um mundo perfeito. Faz sentido? Ah, mas se Deus é bom, por que tem terremoto? Se Deus é bom, por que tem essas enchentes? Se Deus é bom, meu irmão, eu não sei porque tem isso. Agora entenda uma coisa, eu tenho certeza que Deus é bom e Ele entregou um mundo perfeito para você. Porque quando Ele termina tudo, Ele fala, é bom, e Ele termina de fazer você, Ele fala, é muito bom. Então Ele fala assim, o muito bom consegue dar conta do bom, vai lá e executa o que você tem que fazer. Se hoje você está na consequência do que aquilo que é muito bom não fez de bom por aquilo que era bom, o problema é nosso. Quando você tem 18 anos de idade, e se o teu pai teve condições de te dar um carro zero, ele te dá um carro zero, e depois de 6 meses, você volta com o carro todo batido, porque você bebeu, e dirigiu bêbado, e meteu o carro no portão do vizinho, você volta e fala assim, ô pai, olha esse carro aqui, cara, que você me deu. Pô, você não é um pai bom, olha só esse carro, está todo quebrado, está todo batido. Deus vai falar o que para você? Eu te entreguei um carro zero, cara. O que você está fazendo com o carro zero que eu te dei? Faz sentido? A criação está ansiando, cadê os filhos de Deus? Agora, Hebreus a gente fala sobre um reino inabalável, e a coisa doida é que o paralelo dessa passagem, o autor de Hebreus está falando sobre aquilo que aconteceu lá atrás em Êxodo 24, eu termino com isso, abre lá comigo, Êxodo 24, ele diz, versículo 16, antes de você entrar no Êxodo 24, deixa eu só relembrar a gente aqui do versículo de Hebreus, diz assim, portanto, já que nós estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Fala comigo, o meu Deus é fogo consumidor. Agora, abre comigo Êxodo 24. Ele descreve aquilo que aconteceu em Êxodo 24. Quando ele está escrevendo Hebreus 12, ele está falando de Êxodo 24. O que aconteceu em Êxodo 24? Versículo 16. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor. Fala comigo, glória do Senhor. Sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias.
E ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Então, você tem que entender, Moisés, ele está diante do Monte Sinai, ele já recebeu os 10 mandamentos, ele está voltando para falar com Deus, e tem a nuvem que está em cima, no cume do Monte Sinai. E todo mundo está assistindo aquela nuvem, e a palavra fala aqui que aquela nuvem era a glória do Senhor. Versículo 17, e o aspecto da glória do Senhor, fala comigo, glória do Senhor, era como um fogo consumidor. Fala, fogo consumidor. Ele falou assim, estava no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve naquele monte 40 dias e 40 noites. Eu comecei a falar, Deus, tá bom, eu entendo o reino inabalável que eu carrego dentro de mim. E o Senhor começou a falar comigo, tá bom, você entendeu, tem princípio das dores, tem um abalar. Sabe, toda vez que você está começando a ler os jornais, você começa a ver esse sacudir de Deus. Eu conversava com um pastor lá do sul, que Deus tem usado de uma maneira poderosa, o Luiz Hermínio. E eu falava assim, e aí Luiz, o que você está sentindo, esse cenário político? Ele falou uma coisa, Theo, isso aqui é provocação. Eu falei, é isso, cara, você trouxe a linguagem para aquilo que eu estava sentindo. É a provocação do céu na terra. Tudo isso que você está sentindo. Essa incógnita política, essa incógnita da economia, é uma provocação que está sacudindo a igreja evangélica do Brasil. Fala assim, acorda, vocês estão aqui para quê? Construir igreja ou expandir o reino? O dólar tem que ir para 5 para você acordar, cara? O moleque ainda tem que morrer de bala perdida para a gente acordar? 60 milhões, eu falava com os caras lá na Jocum, lá de Kona, os caras que são, tipo, os top de missões. O Brasil está passando por um avivamento. Eu falei, o Brasil está passando um avivamento, mas não está passando uma reforma ainda. Os caras me olhando, Theo, mas não tem fome no mundo que nem o Brasil. Eu falei assim, por isso que ainda vai chegar na reforma. Theo, mas a massa de brasileiros, velho, a gente não vê isso em lugar nenhum. Eu falei, é por isso que a gente vai chegar numa reforma. Theo, mas quando a gente vai lá, os gringos amam vir para cá, porque toda vez que os caras pregam aqui, acontece muito mais do que acontece lá, e fica bom para eles. Eu tô cheio de amigo gringo, velho. Tipo, os caras tão loucos para vir para o Brasil, e quando chega no Brasil, é todas as câmeras, pá, social media, Porque, cara, tem céus abertos no Brasil. Você tem que te perguntar, por que Deus está abrindo os céus no Brasil? Para a gente aumentar o ghetto gospel? Não. Para a gente ter mais evangélico? Não. Deus está rasgando o céu sobre essa nação, porque Ele está nos chamando para estabelecer o reino dEle aqui. É por isso que Ele está rasgando. Existe, deixa eu te falar, não existe hoje, escuta o que eu estou te falando, não existe hoje nenhuma nação no mundo, não existe nenhuma nação no mundo mais propensa a uma reforma do que o Brasil. Para, escuta, vamos fazer o raciocínio. 60 milhões de evangélicos, 60 milhões de pessoas alistadas para dentro da tropa de elite, cuja seu maior propósito é a expansão do reino. 60 milhões, é gente pra caramba, velho. 60 milhões. Existe fome na nação. Hoje você não precisa se consagrar para pregar. Hoje você não precisa estudar a Bíblia para pregar. Você só precisa ir para um lugar com fome, espirrar no microfone e nego converte. Tô falando, velho. Eu sei disso porque eu consigo conversar com alguns que eu falo, tira o microfone, tira o palco, vamos lá, e aí, o que Deus está falando? E o nego começa a falar umas coisas, fala, meu irmão, você que está juntando multidão? E o Senhor começa a falar comigo, tem a ver com os tempos. Tu está surfando a onda dos outros. Foi o dia que eu entendi isso, quando eu ficava perto do Randy Clark, todo mundo que eu tocava era curado, daí eu fui sozinho tentar fazer a mesma coisa, ninguém foi curado. Daí Deus falou comigo, é que os últimos 4 meses eu estava surfando a onda do Randy. Vai lá e se tranca no quarto e cria tua onda agora. Não começa a surfar as ondas dos outros e pensar que você que criou aquela onda. Não se embriaga não se embriaga na fumaça evangélica, meu irmão. Tem nego bêbado com o mundo gospel. Tudo que você faz é gospel, velho. Você tem só amigos gospel. Você só escuta rádio gospel. Você só lê livro gospel.
Você tem uma caneta gospel. Você tem até uma calça jeans gospel. Você pensa que é brincadeira, mas tem calça jeans de moda evangélica. Meu irmão, você pode ficar nesse mundo gospel até Jesus voltar, cara, e depois descobrir que você só participou de uma igreja e tinha gente naquela mesma igreja que estava expandindo o reino de Deus e você não percebeu que eles estavam fazendo uma coisa que você não estava fazendo. Minha crítica não é uma placa, não é uma denominação. A minha crítica é a nós evangélicos, eu incluso. Você pode ficar dentro da igreja e pensar que você está expandindo o reino de Deus, quando a única coisa que você está fazendo é tirando onda no gueto gospel, pulando de conferência para conferência para conferência. Meu irmão, o que você vai fazer depois dessa conferência? Falei para o Gustavo ontem à noite, eu prometo que eu vou me comportar. O que você faz depois de uma conferência? Procure outra conferência. Conferência Dunamis, 12 e 13 de outubro, lá em São Paulo. Não vá lá se você não está disposto a fazer alguma coisa depois de lá. Sabe o que você tem que fazer depois de uma conferência? É procurar uma faculdade. Sabe o que você tem que fazer depois de uma conferência? É procurar um trabalho. Sabe o que você tem que fazer depois de uma conferência? Eu vou começar a minha empresa, eu vou fazer o meu filme, eu vou escrever o meu livro. Depois de uma conferência, eu vou chegar no meu pastor e falar, me envia para eu plantar uma igreja. Depois da conferência eu vou multiplicar minha célula. Depois da conferência eu vou fazer alguma coisa. Mas a única coisa que eu não vou fazer depois da conferência é procurar um outro hit. Porque conferência não muda o Brasil. Então o que você está fazendo na conferência do Guga? Eu acredito que conferência é uma plataforma, uma mensagem que muda o Brasil. Mas depende do que você faz com a mensagem que você recebe aqui dentro. Qual que é o teu pós? Qual que é o teu plano de década? O que você vai fazer depois, cara? A gente está com um país que tem 60 milhões de evangélicos, um país faminto por Deus, um país na sua pior crise da sua história de república, todos os 3 fatores necessários para uma reforma. Só estuda a história, cara. Vê como que era Genebra antes de Calvino, vê como que era a Inglaterra antes de Wesley, vê como que era a Alemanha antes de Lutero. É isso, cara. Quando você consegue ver uma massa crítica surgindo, fome espiritual e um cenário político, econômico e ético decadente, você tem todos os fatores para uma reforma. Hoje, no teu turno, você que tem 30 anos para baixo, levanta a mão. 30 anos para baixo, levanta a mão, beleza. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós estamos surfando a onda dos nossos pais espirituais. Hoje nós estamos surfando a onda das nossas mães espirituais, nossos avós espirituais. Eu sei, minha mãe um dia me falou, recentemente, ela falou assim, olha, eu não vou levantar os reformadores, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora você vai lá e cumpre tua missão. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu te dei uma plataforma, cara, eu rasguei os céus sobre você. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu levei o pano do Dunamis para minha tia Neuza Tioca, eu falei, tia, aqui, ela olhou, falou, isso aqui vai dar certo. Quando ela fechou, me entregou, eu falei, esse negócio do Dunamis vai dar certo. Ela falou assim, tia Neuza falou, olha para mim, mas isso vai dar certo, você vai ver o mover de Deus nas universidades, você vai ver o fluido sobrenatural, mas deixa eu falar uma coisa, quando você tiver com os céus rasgados, e o avivamento rolando, não se esqueça que eu e a Valnice, rodamos o Brasil inteiro botando joelho em chão, chorando em jejum, para rasgar esses céus para a tua geração. E ela não se referia a só 2 pessoas, ela se referia a uma geração. Cara, a gente está experimentando mover na adoração brasileira. Nós temos pais da adoração brasileira que rasgaram os céus para nós. Pessoas como Ademar de Campos, como Asaf Borba, como Bené Gomes, rasgaram os céus para nós. O que você faz depois disso, cara? Você honra as lágrimas dos nossos pais, você honra o sangue dos nossos pais, a gente dá a sequência, e a sequência é o que? Expandir o reino dos céus. Eles fortaleceram o centro de treinamento, eles construíram a estrutura para você ser treinado, para você pegar esse negócio e marcar gol no estádio, e para você pegar isso aqui e influenciar o mundo da política, influenciar o mundo da educação, o mundo da ciência, o mundo da família, o mundo das artes e entretenimento. É para isso que nós estamos aqui. Se a tua meta nos últimos 10 anos é só crescer igreja, reveja a tua meta, por favor, cara.
A nossa meta é como que eu posso expandir o reino, como que eu posso levar o reino de Deus para todos os setores da sociedade. E quando Moisés olha para aquele monte, ele parte para cima. Sabe por quê? Porque o abalar de Deus, deixa eu falar uma coisa, o abalar de Deus, esse fogo consumidor para você, ele só tem duas opções: ou ele é juízo, como foi para o povo de Israel, ou ele é glória de Deus, como foi para Moisés. Só duas coisas. Deus é fogo consumidor. O que é que você faz com esse fogo? Você anda para dentro do fogo e fala: me queima para eu sair desse fogo e continuar queimando a minha sociedade. Ou você entra para o fogo e fala assim: Deus, esse fogo é juízo. Aqueles que estão engajados com esse reino inabalável vão enxergar o fogo de Deus como a glória do Senhor, assim como Moisés. O Senhor estava sobre aquele monte. Duas atitudes diferentes. O povo de Israel falava: não, a gente não vai, vai você. Moisés fala: me chama. Deus chama ele para dentro da nuvem. Hoje Deus quer te chamar para dentro da nuvem. Hoje Deus quer te chamar para ter um encontro com o fogo consumidor, porque você tem um entendimento da tua missão, porque você está engajado com o reino de Deus. Fica de pé onde você está. Feche os teus olhos. Fala para Ele: Pai, eu estou entendendo minha missão. Eu estou entendendo Teu reino. Agradeça a Deus pela Tua igreja, é Tua tropa de elite. Mas fala: Deus, eu não quero ficar olhando só para dentro da minha igreja, eu quero olhar o Teu reino. Quanto mais eu olho o Teu reino, mais saudável é a minha igreja. Quanto mais eu me apaixono pelo Teu reino, mais o Senhor edifica a minha igreja. E afinal de contas, não é minha igreja, é Tua igreja. Pai, mas eu estou vendo, eu quero que você, nesse momento, comece a enxergar: o Senhor está trazendo, como se fosse a nuvem dele sobre o Monte Sinai, e aquele abalar, o trovejar, o fogo consumidor do Senhor, pode ser traduzido como um convite para dentro da glória, ou pode ser traduzido como um juízo. Eu sei que hoje existe um clamor da nossa sociedade: cadê a manifestação dos filhos de Deus? E se você é filho, você olha aquela nuvem, você corre para dentro e fala: Deus, eu quero queimar nessa nuvem, Pai, nesse fogo consumidor, para eu levar isso para fora e começar a estabelecer. Pai, nós te agradecemos pelo avivamento que o Brasil está passando, mas nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar até a reforma, Pai, o Senhor já fez isso lá atrás, o Senhor já fez isso com José, o Senhor já fez isso com Davi, o Senhor já fez isso com Esther, o Senhor já fez isso com Daniel, o Senhor já fez isso com Lutero, o Senhor já fez isso com Zwingli, o Senhor já fez isso, Senhor Deus, com Wesley, o Senhor fez isso com Calvino. Faz conosco, Deus. O Senhor fez isso na Inglaterra, na Alemanha, o Senhor fez isso, Senhor Deus, na Suíça. Faz no Brasil, Pai. Nós precisamos de uma reforma, até que os reinos deste mundo se tornem o reino do nosso Deus. Não tem como eu acreditar no avivamento quando nós ainda somos os campeões de tráfico humano. Não tem como eu acreditar no avivamento. Não tem como eu me impressionar com 60 milhões de evangélicos quando nós somos os campeões da pedofilia. Deus, não! Faz algo em nós, Pai. Nós queremos a nossa efetividade de volta. Como que 12 homens em Atos viram o mundo de ponta cabeça, e nós com 60 milhões não estamos virando? Pai, nossos olhos estão voltados ao reino. Vem com tua nuvem, vem com tua glória. Nós entramos para dentro disso. Começa a clamar, se posiciona para o Senhor agora. Chorarababá. Erga suas mãos, comece a clamar agora onde você está. Fala: Deus, eu me posiciono agora, eu me posiciono agora, eu me posiciono agora. Clame a Ele agora. Abre tua boca, abre tua voz. Hoje Deus está expandindo a tua visão. Qual que é o teu plano de 10 anos? Depois dessa conferência, qual que é o teu plano? Qual que é a empresa que Deus está te chamando para abrir? Qual que é a ONG que Deus está te chamando para abrir? Qual que é a igreja que Deus está te chamando a plantar?
Qual que é o filme que Deus está te chamando para você filmar? O livro que você tem que escrever? Qual que é o teu plano? Qual que é a escola que você tem que construir? Qual que é a faculdade que você tem que terminar? Qual que é o trabalho que você tem que aceitar? Deus está expandindo a tua visão hoje. Deus está expandindo, trazendo clareza. Ele quer trazer clareza dos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Ele quer te engravidar com uma visão de décadas. Hoje Deus está te arrancando de um gueto. Hoje Deus está te arrancando do gueto. O Espírito Santo vai vir sobre você essa manhã, mas Ele não vai vir apenas para que você tenha uma experiência. Ele vai vir para te capacitar, para que você cumpra uma missão. Isaías diz no capítulo 61, o Espírito do soberano Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas. O Espírito Santo não é um hype, é a pessoa de Deus te empoderando para que você cumpra um propósito. No versículo 4, Isaías diz: reconstruirão as cidades antigamente abaladas. O Senhor está levantando aqui na conferência Nova Geração reformadores que irão reconstruir cidades, empresários que irão reconstruir a economia, políticos que irão reconstruir um governo, pais e mães que irão reconstruir a família. O que Deus pensa sobre família, o que Deus pensa sobre casamento, o que Deus pensa sobre criança, líderes que se levantarão para levar o reino de Deus para a arte, assim como Bezalel. O Espírito Santo está aqui essa manhã, mas não é para uma experiência, é uma capacitação. Levanta suas mãos bem alto. O Espírito Santo vai começar a cair nesse lugar. Alguns vão começar a sentir um fogo, o seu coração vai começar a queimar. Alguns vão começar a sentir uma eletricidade no seu corpo. São sinais de que essa manhã o Senhor te levanta como um avivalista e um reformador. O fogo que tocou John Wesley. Se você está sentindo o fogo do Espírito Santo, não para você ter uma experiência, mas para mudar a nação, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você está sentindo o fogo do Espírito Santo, fica de pé aqui na frente com as suas mãos levantadas. O fogo de Deus vai cair sobre esse lugar. Pode vir mais para frente, tem muita gente vindo, pode vir mais, aperta. Pode apertar, o fogo de Deus vai cair nesse lugar. Levante as suas mãos ao redor desse salão. Comece a clamar pelo Espírito Santo. Se você tem línguas, levanta a sua voz agora e começa a fluir. Comece a fluir no Espírito agora. Senhor Deus, faz aquilo que o Senhor fez em Azusa. Continue fluindo. Existe mais para você essa manhã. Existe mais para você. O Senhor traz visões sobre empreendimentos. O Senhor traz estratégias. Não é uma vibe. O Senhor te levanta para mudar o país. Se prepare, Brasil. Se prepare, Brasil. Se prepare. Vem com teu fogo consumidor, Senhor. Vem com teu fogo. Nós declaramos políticos se levantando para ocupar os lugares de influência dessa nação. Nós declaramos o Congresso e o Senado sendo tomados por homens de Deus, mulheres de Deus, como Esther, como Davi, como Josias. Levanta, Senhor, os reformadores. Coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado. Coloque a mão no ombro de uma pessoa do seu lado. Nós iremos mais profundo. Jesus diz aos seus discípulos em Marcos 16: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas em Lucas 24:49, Jesus diz: esperai em Jerusalém
até serem revestidos de poder do alto. Eles tinham um propósito, mas precisavam do fogo. Em Atos 2, todos estavam juntos, reunidos. Essa palavra juntos quer dizer unidos por um propósito. Todos estavam juntos, quando de repente veio um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse momento começa a declarar o fogo do Senhor sobre a pessoa do seu lado. O fogo de Deus vai começar a passar nesse lugar. São batismos com fogo, batismos com a glória. Levanta a sua voz agora e começa a declarar: vem Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo, vem com a tua glória, vem com teu poder, vem com teu fogo. Levante o volume da sua voz e comece a fluir. Existe mais, existe mais. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Continue fluindo. Dons são liberados agora. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Seja livre, seja livre, seja livre. A unção quebra o jugo, a unção quebra o jugo. Mais fogo, mais fogo. Chorarabababa. O Senhor está trazendo alinhamento. O padrão do reino para a política, o padrão do reino para a família, o padrão do reino para casamento. Show! O Senhor está depositando sobre a nossa geração uma graça para casamento. Você não precisa ter medo de casar. O Senhor está trazendo pureza de volta ao casamento entre um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Você não precisa ser um militante, mas você precisa se posicionar. Eu quebro agora o jugo, eu quebro agora toda cegueira espiritual, toda mordaça espiritual eu arranco da tua boca agora. Abre tua boca e se posiciona pelo reino, em amor, mas em verdade, em amor, mas em verdade. Existe um clamor que está abafado no coração de uma geração que não entende o que é casamento, que não entende o que é família. Hoje Deus está arrancando essa mordaça da tua boca. Você é livre para sonhar, você é livre para orar por uma esposa, por um marido. Mais Deus, o reino começa em casa, o reino começa em casa. Famílias saudáveis vão transformar o Brasil, casamentos saudáveis vão transformar o Brasil. O que é que Deus fala sobre teu casamento, seu futuro casamento, sua futura família? Hoje Ele está te dando uma visão para isso. Hoje Ele está te dando uma visão para isso. Ele está quebrando o medo, Ele está quebrando os estigmas, Ele está arrancando as mordaças. Cheio. Mais Deus, xararabá. Continua na presença, continua na presença. Você está recebendo downloads. Está recebendo agora um download do céu sobre família, Não tem como nós falarmos sobre negócios, sobre o mundo do governo, se nós não começarmos a abordar a questão de família. Deus vai te dar graça para você casar com a pessoa certa. Todo medo que você tem de errar no teu casamento, o Senhor está quebrando agora. É um espírito de medo que Ele está quebrando agora. Chora, babá. Começa a sonhar com a família que Deus te deu. A transformação começa com família. A transformação começa dentro de casa. Não para. Continua no clamor. Ele está te dando agora visão, sonhos. Ele está restaurando sonhos. Eu sinto no meu espírito
que existe uma verdade de pureza sendo liberada sobre nós agora. E nós vamos dar um grito neste lugar, o grito da verdade dessa pureza. O mundo pornográfico bagunçou a identidade dessa geração. E eu sinto que Deus está levantando uma geração para reestruturar os valores do reino de Deus no mundo interno. Nós nunca fizemos isso aqui, mas eu sinto que essa é a hora, igreja, de nós darmos um grito contra toda a inverdade, contra a nossa identidade genuína. Você foi feito para amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, constituir uma família que irá ser a base apostólica do governo de Deus em nossa geração. O primeiro sinal apostólico de Deus em nossa geração foi uma família, e eu sinto o Espírito de Deus vindo sobre nós hoje para reestruturar nossa identidade. Deus, nós dizemos sim aos teus propósitos. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. Que os leões acordem! Que os leões acordem! Que os leões acordem! Tem que cair. Que os leões acordem! Nós declaramos que a mordaça da boca dessa geração de se posicionar pelo reino seja arrancada. Nessa manhã, libera a voz do reino de Deus na boca da igreja. Não vai parar. O reino de Deus se expandirá. Não irá parar. Continua com tua mão levantada. Eu estava 10 minutos para pegar aqui esse microfone para pregar. A minha esposa me manda uma mensagem. Ela falou assim: eu estou indo para o pronto-socorro. O nosso filho mais novo caiu, bateu a boca e rasgou o lábio. Tem que lhe pegar um ponto. Ela falou assim: eu não quero te preocupar. Eu falei: baby, eu estou para entrar para pregar. Ela falou: então só ora por ele. Eu estou correndo. Eu falo: Deus, que é isso, Deus? Gustavo está falando aqui, o Senhor começou a falar comigo. É um sinal. Existe um ataque na boca de uma geração. Você sabe o que você sente, você sabe o que você crê, mas o inimigo quer ferir tua boca. Hoje a mordaça está caindo. Hoje o Senhor está arrancando a mordaça. A mídia põe mordaças. O temor do homem é uma mordaça. O mundo fala: se você não concorda com a gente, você é um militante contra nós. Não tem nada a ver com militância. A nossa força, a nossa guerra não é uma guerra carnal. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Hoje esse mesmo Espírito quebra o jugo. Ele rasga essa mordaça. Erga suas mãos onde você está. Na verdade não, põe tua mão na tua boca agora. Vou pedir para o Gustavo vir aqui. A gente vai quebrar essa mordaça, a gente vai arrancar esse negócio. É uma mordaça que fala: você não pode abrir a boca e falar o que você acredita. Isso não é correto. Quem falou que não é correto? Existe só uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta é a Bíblia. O que a Bíblia fala que é correto é correto. Nós estamos fazendo um sinal profético aqui. Isso aqui vai começar a arrancar mordaças. E hoje começa com a gente, mas existe uma mordaça que cai hoje. Houve um ataque à nossa boca, mas hoje nós nos levantamos. O Dudu me disse algo e o meu espírito confirma com isso. Hoje é o 7º dia da volta de Jericó. Hoje é o dia do grito. Por 7 tempos nós andamos em silêncio, mas agora não é mais o tempo do silêncio. Agora é o tempo de uma voz de pureza. Não será com a espada na mão, mas será com a verdade do reino.
Pai, eu oro agora na autoridade do nome que está acima de todo nome que se nomeia, o nome do Rei que tomou os céus e a terra, que comprou para si todo o povo, língua, tribo e nação, aquele ao qual não existe ninguém acima dele, que governa com autoridade, com verdade, com pureza, com integridade, na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nosso Rei e o Rei do nosso reino. Nós declaramos profeticamente a partir de Brasília para o Brasil, desse momento para as nações, que a mordaça da boca dessa geração cai. Nós arrancamos hoje o 7º dia das 7 voltas. Nós declaramos agora o grito da pureza para a nossa nação. 1, 2, 3, libere o seu grito!